Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita, apresentada e comentada. Hoje, eu gostaria de conversar com você sobre algo que desperta curiosidade, um certo mistério e, para muitos, até um pouco de receio. Quero te convidar a deixar de lado por alguns instantes as certezas e os medos, para que possamos juntos refletir sobre uma pergunta simples, mas profunda: é possível ver o mundo espiritual? E é uma pergunta que faz todo sentido, não é? Você já sentiu uma presença que não conseguia explicar com os 5 sentidos? Já teve a impressão de que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar? Pois é sobre essa percepção, sobre essa janela que se abre para outra dimensão da vida, que vamos conversar hoje, à luz dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece como um farol na noite. Sente-se confortavelmente, respire fundo e permita que seu coração se abra para essa reflexão. Quando falamos em ver espíritos, a primeira imagem que talvez venha à mente seja de uma mediunidade rara, um dom especial para poucos. E, de fato, existem pessoas com uma sensibilidade extraordinariamente aguçada. Mas o Espiritismo, com a sua lógica e o seu consolo, nos amplia essa visão. Exatamente! Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, o codificador, dedica um capítulo inteiro, o de número 6, às manifestações visuais. Ele nos explica que essa faculdade é, na verdade, a da clarividência, ou seja, uma visão da alma, que não depende dos nossos olhos de carne. É uma percepção que se passa no íntimo do nosso ser espiritual. Pense nisso por um instante. Não é uma anomalia, não é algo sobrenatural. É uma capacidade latente em todos nós, porque todos nós somos, em essência, espíritos vivendo uma experiência na matéria. A diferença está no grau em que essa sensibilidade se manifesta em cada um. Alguns possuem o que chamamos de mediunidade ostensiva, onde essa percepção é tão clara, tão nítida, que o diálogo com o outro plano se torna uma ponte constante. Mas todos nós, sem exceção, trazemos conosco uma fagulha dessa conexão. E talvez você se pergunte, mas por que alguns veem e outros não? A vida, em sua sabedoria infinita, nos concede as ferramentas de que precisamos para nossa jornada. Muitas vezes, essa sensibilidade mais aberta se manifesta desde a mais tenra infância. Imagine uma criança, com sua pureza e sua mente ainda não cristalizada pelas convenções do mundo, que interage com um amiguinho que mais ninguém vê, ou que conversa com a vovó que já partiu para o plano espiritual. Histórias como essa são comuns nas biografias de grandes médiuns, como Chico Xavier, que desde menino recebia a visita e os conselhos de sua mãe, um anjo de amor em sua vida. Para ele, a fronteira entre os dois mundos era quase inexistente, uma prova de que a vida continua, pulsante e real. Isso não era assustador para ele, era natural, era a sua realidade. Isso nos ensina que o plano espiritual não é um lugar distante e sombrio, mas uma dimensão que nos envolve, que interpenetra a nossa. Existe outro momento da vida em que essa cortina, esse véu que nos separa temporariamente da visão espiritual, tende a se tornar mais fino. É durante a transição, nos momentos que antecedem o desencarne. Certamente você já ouviu relatos de um ente querido, em seus últimos dias, que começou a ver ou a conversar com parentes e amigos que já haviam partido. Com o corpo físico enfraquecido pela enfermidade, o espírito começa a se desprender, a se libertar das amarras da matéria e, nesse processo, sua percepção espiritual se expande. É um momento de uma beleza e de um consolo imensos. É a espiritualidade amiga vindo ao seu encontro, preparando o caminho, dizendo com sua presença silenciosa: estamos aqui. Não tenha medo, você não está só. A viagem de volta para casa é amparada pelo amor. André Luiz, na obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, descreve lindamente esses momentos, mostrando como equipes espirituais trabalham incessantemente para auxiliar nesse processo de retorno à pátria espiritual.
Não é um delírio da doença, é o reencontro das almas. Eu sei que para muitos, a simples ideia de ver um espírito pode causar calafrios. Existe um medo muito comum de que, de repente, essa capacidade surja do nada e nos assombre, mas é preciso serenar o coração. A clarividência ostensiva, fora dos casos em que se manifesta desde a infância ou na proximidade do desencarne, geralmente é fruto de um desenvolvimento sério, de estudo, de disciplina e, acima de tudo, de um preparo moral. Não é algo que acontece por acaso. A espiritualidade superior é prudente, é sábia. Ela jamais nos daria uma ferramenta para a qual não estivéssemos minimamente preparados. Então, se você não tem essa percepção, não se preocupe. Mas se, vez ou outra, você sente um arrepio, vê um vulto de relance, sente um perfume inexplicável, não se espante, apenas acolha. Pode ser a sua própria sensibilidade aflorando por um instante, um lembrete sutil de que a vida é muito maior do que enxergamos. E aqui chegamos a um ponto fundamental, o propósito. Por que essa faculdade existe? Qual a sua finalidade? A resposta é tão simples quanto transformadora. É uma prova inequívoca da imortalidade da alma e da existência de Deus. É um dom divino que nos diz que a morte não é o fim, mas apenas uma porta. É um convite para olharmos para a vida com mais esperança e responsabilidade. E, como todo dom, ele traz consigo um dever. Emmanuel, o nobre mentor de Chico Xavier, nos ensina em inúmeras obras, como em O Consolador, que toda faculdade deve ser um instrumento para a caridade. Quem vê, quem ouve, quem sente o plano espiritual de forma mais clara, recebe uma tarefa de amor, a tarefa de consolar, de orientar, de ser um farol para os que ainda caminham na escuridão da dúvida. Isso exige, claro, um imenso respeito e uma sabedoria profunda. Nem tudo que se vê deve ser dito. A caridade, muitas vezes, está no silêncio, na prece, na compaixão. Ver uma cena de sofrimento no plano espiritual não é um espetáculo, mas um chamado à oração por aqueles irmãos. Ver a presença de um ente querido junto a alguém não é uma oportunidade para alarde, mas talvez um momento para transmitir uma palavra de paz e esperança, sem a necessidade de dizer a fonte da inspiração. É usar essa visão para o bem, com o respeito que a dor alheia merece, seja ela de um encarnado ou de um desencarnado. Quem possui essa bênção deve ser grato e pedir todos os dias em suas preces a orientação do alto para que possa utilizá-la com sabedoria, amor e humildade, para que seja sempre um canal de luz e nunca de perturbação. E como tudo isso se conecta com o nosso dia a dia, com a nossa vida prática? Saber que não estamos sós, que a vida continua e que somos amparados por amigos espirituais muda tudo. Muda a forma como encaramos a perda de alguém que amamos, transformando o luto em saudade e esperança. Muda a forma como lidamos com a nossa atual encarnação, sabendo que podemos pedir e receber auxílio e inspiração dos nossos mentores. Muda o nosso medo da morte, pois entendemos que ela é apenas uma passagem. Essa verdade não precisa ser vista com os olhos, mas sentida com o coração. Ela nos incentiva a cultivar a nossa própria sensibilidade espiritual através da prece sincera, da meditação, da prática do bem, do estudo que esclarece. Ao fazermos isso, mesmo que não nos tornemos clarividentes, passamos a ver a vida com outros olhos, os olhos da alma. Começamos a perceber os sinais, a sentir a intuição, a reconhecer a mão de Deus em cada pequeno detalhe da nossa existência. Essa conversa, meus irmãos, minhas irmãs, é um chamado para que você olhe para dentro de si e reconheça a sua própria natureza espiritual. Um despertar para que busque o conhecimento libertador que a doutrina espírita nos oferece, em obras que são verdadeiros tesouros de luz. Não para ter medo, mas para ter fé. Não para se sentir estranho, mas para se sentir parte de um universo grandioso e cheio de amor.
Você já teve alguma experiência de clarividência que te aproximou dessa verdade espiritual? Sua jornada é única e compartilhá-la pode iluminar o caminho de outra pessoa. Comenta aqui, curta o vídeo e se inscreva para continuar nessa jornada de luz e sabedoria. Muita paz e até o nosso próximo encontro!